Hoje nós vamos falar de algo que muita gente passa, sente na pele, mas poucos conseguem nomear, que é o medo de ser notada, de se destacar. Imagina assim, ó, que existe um jardim cheio de flores e tem aquela flor que ela é mais alta, que cresceu mais do que as outras e ela é a primeira a ser cortada. Por quê? Porque ela se destacou. Em inglês, existe uma frase que é The Tall Poppy Syndrome, que fala justamente sobre a síndrome da papoula alta. A ideia é bastante simples. Quando você cresce demais, quando você se destaca, corre o risco de ser aparada. E é lógico que aqui a gente não está falando de fazer isso fisicamente, mas sim socialmente. Vem comigo para você entender como que isso funciona. Eu quero que você faça uma viagem no tempo lá na sua infância e imagine quantas vezes ouviu que você não devia se mostrar demais, que você precisava ser modesta, que não deveria chamar atenção para você. Nós somos educadas para sermos discretas, para sermos educadas, propriamente dito, para sermos boas moças, como se chamar atenção fosse algo negativo, algo pejorativo, que criasse ali, ó, tuf, uma mancha na sua imagem ou que colocasse em risco. A ideia de modéstia como símbolo de valor já foi passado de geração para geração para geração. Então, foi passado das suas bisavós para suas avós, para sua mãe e, eventualmente, chegou até você. Será que você ouviu isso também? Que você precisava ser educada, que você precisava ser modesta, que a modéstia era algo a ser preservado, a ser cultivado. Eu sei que por várias vezes essa narrativa chegou até mim. Então, assim, ó, me conta se você já participou de algum treinamento na sua empresa ou foi participar de um workshop e praticamente se escondeu atrás de um vaso, né? Você via onde tinha o vaso e falou, vou ficar aqui, ou se escondeu atrás de uma coluna. E antes que você fale assim, ah, Cíntia, mas é por timidez que isso aqui já daria um outro vídeo nessa questão da timidez. Na verdade, esse movimento de se esconder pode ser uma tentativa de proteção para você não ser vista, porque a exposição gera algum tipo de ansiedade, uma sensação de que talvez ser vista seja perigoso. Já sentiu isso? Será que você faz isso? Observa que essa mensagem de modéstia, de discrição, ela está incutida na nossa cultura. De novo, ó, conta para mim, ninguém vai saber, mas quantas vezes você olhou para aquela colega de trabalho que estava se destacando, que estava crescendo na carreira e você pensou, ai, que exibida, ah, meu Deus, ela está se achando, né? Já passou por isso? Tá bom, não precisa contar, mas leva isso para o seu coração e veja se isso já aconteceu. Por quê? Porque ainda culturalmente, nós mulheres fomos ensinadas a competir com outras mulheres. Olha como isso é forte. Eu sei que eu já falei sobre isso em outros vídeos, inclusive, se você ainda não assistiu o vídeo que eu entrevistei a doutora Ana Carolina, que tem aqui no canal, assiste, que a gente falou mais profundamente sobre esse assunto. Mas veja, esse tipo de educação, de, de de ensinamento que nós recebemos gera uma crença de escassez muito forte, onde nós sentimos que quando outra mulher tem uma oportunidade de crescimento, ela está, na verdade, tirando ou roubando uma oportunidade nossa. E por conta disso, nós nos ressentimos e vamos para um lugar mais escuro, nós vamos para aquele lugar da inveja, da raiva, da frustração. Quer ver outro exemplo? Pensa naquela amiga ou colega que está passando por um momento difícil, né? Está passando por um momento de dificuldade. Você não vai ajudar essa pessoa com sinceridade? Aí você pensa assim, poxa, Cíntia, mas por que que essa reflexão é importante? Porque ainda no aspecto cultural, nós fomos ensinadas a ajudar, a servir, a estarmos disponíveis e, de novo, sermos boas moças. E quando essa amiga está em apuros, nós nos movimentamos para ajudá-la. Isso é verdadeiro. Só que
Por vezes, essa ajuda vem ali combinada com um misto de dó. Nós torcemos para essa pessoa, para ela melhorar, mas ao mesmo tempo nós sentimos dó. A pior coisa que nós podemos sentir em relação a outra pessoa é sentir dó. Do ponto de vista energético, sentir dó faz com que essa pessoa seja colocada no lugar de fragilidade, de ser fraca para lidar com aquilo que acontece com ela. Nós podemos sentir compaixão, mas não sentir dó, combinado? Isso aqui também já daria tema para outro vídeo, mas pensa nisso. Então, voltando para essa amiga que está precisando de ajuda, nós ficamos do lado, nós apoiamos, nós torcemos por ela. Por quê? Porque é mais fácil torcer quando a pessoa corre o risco de não ter sucesso, porque não existe uma ameaça, percebe? Porque então o medo de torcer quando a carreira dela está se destacando, está se deslanchando, está ainda assim, ó, de vento em popa, por causa da mentalidade de escassez, de competição que nós aprendemos, que nos foi ensinado. Então, o que acontece? Quando você se destaca, quando você tem sucesso, se torna alvo de críticas, críticas dos colegas, da família, de parceiros, de sócios. Muitas vezes não é somente uma crítica, a pessoa se torna alvo de rejeição. Percebe como nós fomos ensinadas a não fazermos propaganda das nossas habilidades, dos nossos talentos? Isso gera um risco, traz o medo do facão que vai passar e vai cortar a papoula mais alta. O que que acontece então? Autossabotagem, medo de crítica, medo de julgamento, medo desse isolamento que a gente pode sofrer. Sabia que o medo de sucesso é tão presente quanto o medo de fracasso e afeta mais mulheres do que homens? Já deu para imaginar por quê, né? Considerando-se esse movimento cultural. Um estudo de Harvard identificou que mulheres recuam da competição, especialmente competição com homens. Elas têm medo de se afirmar, de se posicionar e de vencer na competição por receio das consequências negativas que podem advir delas se darem bem, se delas vencerem nessa competição, delas terem vitória. Olha só, né? Se elas forem bem-sucedidas, isso gera um medo. O artigo de Harvard, do Harvard Crimson, diz que pesquisas mostram que mulheres que temem o sucesso nesse sentido não seguem carreira, mesmo que elas tenham oportunidade, que elas não tenham, por exemplo, marido, filhos que pudessem sugerir algum tipo de impedimento. Não estou dizendo que marido e filho impedem uma mulher de ter carreira, ok? Nesse estudo, eles viram que mesmo as mulheres que não tinham filhos, que não eram casadas, não seguiam carreira por conta desse receio. Olha como é forte isso, né? Como é um movimento muito debilitante. E olha que interessante. Esse mesmo artigo cita que, culturalmente, as mulheres foram ensinadas que ser mais inteligentes que um homem, se elas mostrassem que elas eram mais espertas, poderia causar uma sensação assim de desafio, que ela estaria desafiando esse homem e que essa não é uma qualidade apreciada. Ou seja, não seja mais inteligente, não seja mais interessante, porque se o homem se sentir desafiado, ele não vai gostar dessa qualidade, é uma qualidade que não é apreciada. E por conta disso, o que que elas fazem? Acabam recuando de uma competição porque, se forem mais inteligentes que os homens, isso pode representar uma ameaça de rejeição. Não é curioso? De um lado, nós aprendemos que temos que competir com outras mulheres, vê-las como concorrência, mas, ao mesmo tempo, não concorrermos nem competirmos, né, com homens, porque eles não gostam disso. Olha que disparate que é isso, né? E aí, nesse momento, você fala: Ah, Cíntia, eu acho que isso aí é um discurso feminista. E eu já te adianto que não, eu não me considero uma pessoa feminista, mas eu defendo sim que todos devem ter as mesmas oportunidades e as mesmas regras. Ou seja, em outras palavras, ninguém deveria ser ensinado a se apequenar, a ser invisível, a esconder os talentos, os dons que tem.
Vamos fazer assim um exercício com um contexto mais prático? Eu queria que você fizesse um teste aqui comigo. E, de novo, não precisa me contar, porque ninguém precisa saber. Mas eu gostaria muito que você fosse muito sincera com você mesmo, que você fosse muito sincera na sua resposta silenciosa, combinado? Jura, juradinho que você vai fazer isso? Ó, total sinceridade. Ninguém vai descobrir a sua resposta. Bom, eu quero que você imagine um cenário, vamos chamar de cenário um. Nesse cenário um, eu quero que você pense naquela reunião de trabalho que participou, na que você foi e onde um homem compartilhou um sucesso dele, um projeto, talvez ele fechou um projeto com um cliente grande, qualquer coisa, não importa, mas ele contou uma conquista e foi elogiado. E talvez naquele momento que ele estava contando esse sucesso, você tenha olhado para ele e pensado: putz, ele é bom mesmo, né? Olha que legal. E olhou até com uma certa admiração, ok? Guarda essa imagem e observa os seus sentimentos. Como que você sentiu? Como que você olhou para ele? Qual foi a sua reação? Muito bem, vamos então para o cenário 2. Em uma outra reunião de trabalho, uma mulher compartilhou o sucesso dela. A mesma coisa. Traz um flashback para sua mente de como foi dentro da sua tela mental. Qual é a sua lembrança da reação das outras pessoas que estavam nessa reunião, dos outros participantes? Como que essa conquista foi recebida? Existiu algum comentário depois, especialmente entre mulheres? Talvez, sabe, ali aquela conversa que acontece no banheiro depois da reunião. Rolou algum tipo de comentário mais invejoso, falando alguma coisa negativa sobre essa mulher? E ó, de novo, você não precisa me contar. Quero apenas que você lembre e que você observe com muito cuidado como foi a sua reação, como que você se sentiu, se você verdadeiramente ficou feliz por ela ou se, olha, podemos pensar aqui ó, em três possibilidades. Você realmente ficou muito feliz com ela. Você ficou feliz, mas ao mesmo tempo veio um medo, uma ansiedade, uma angústia, como se ela tivesse tirado uma oportunidade sua, e uma terceira opção em que você não conseguiu nem celebrar isso, porque esse movimento de escassez, essa crença de escassez é tão forte que fez com que você recuasse, com que você se colocasse na defensiva. Né? Então, na grande maioria das vezes que eu trago esse exercício com as minhas alunas, a resposta é que sim, em algum momento surgiu um comentário maldoso, um comentário invejoso, um comentário negativo, especialmente quando é uma mulher compartilhando o sucesso dela. Nossa narrativa subconsciente diz que ela tirou uma oportunidade nossa. E essa é uma crença de escassez, uma crença de medo muito debilitante, muito limitante. Eu falo sobre esse assunto mais profundamente lá dentro da mentoria do FAP, dos Florais Arquetípicos da Prosperidade, em que o trabalho é nós olharmos a nossa relação emocional com o dinheiro, mas ele vai muito além disso, né? O trabalho nessa mentoria é para nós identificarmos aonde nós nos limitamos em nossa busca pela prosperidade. E concorda que se você se faz pequena, se você tem medo de competir, se você tem medo de aceitar as suas qualidades, de você ser bem-sucedida, você está limitando a sua prosperidade? Então, dentro do FAP, nós falamos muito sobre isso. Quem aprendeu que tinha que ser a boa moça vai recuar para não gerar desconforto. Eu lembro de uma aula que eu trouxe isso para as minhas alunas. Eu falei: quem aprendeu que tinha que ser uma boa moça? Sem exceção, todas levantaram a mão e falaram: eu aprendi isso. E o mais curioso, nós tínhamos diversas gerações dentro dessa aula, desde um pessoal de 60 e poucos anos, 50 e poucos anos, 40 e poucos anos, até 20 e poucos anos. Olha como essa narrativa continua sendo repetida. Esse Esse movimento, então, de que você precisa ser uma boa moça faz com que você recue para você não gerar desconforto no outro, que você não faça com que ele se sinta mal com aquilo que você conquistou, e aí você dá um passo para trás. Vai fazer com que você haja dentro de uma régua na qual você pode ir até um certo
ponto, um limite. Depois disso, não, não é permitido. E com isso você se pega em um mesmo patamar, isso é uma questão já da prosperidade, você se vê no mesmo patamar há anos, sem entender o motivo. Não é uma coisa muito limitante ter esse patamar, definir esse limite? É como se algo dissesse assim, ó, não seja extraordinária para você não ofender as outras pessoas, para que os outros não fiquem chateados, para que os outros não ofendam você. A narrativa vem assim, ó, seja modesta, seja humilde, seja mediana. Ó, anota no seu caderno, porque você sabe que tem que vir para esses vídeos com um caderninho debaixo do braço, né? Para você tirar insight. Imagina assim, tudo que você absorve de conteúdo, quando você anota, quando você reflete sobre aquilo, você está internalizando esse conteúdo. Aqui é a professora que existe em mim e não resiste, né? Vem o modo professora automaticamente. Mas pensa, você assiste o vídeo, anota aquilo que fez sentido para você, depois você expande esse assunto, sabe? Você reflete, começa a fazer uma conexão sobre como isso se apresenta na sua vida, você dá força para você internalizar esse conteúdo. Então, traz o seu caderninho e, se possível, traz umas 3 canetas marca-texto para você anotar, grifar e não esquecer mais, ok? O que eu quero que você anote é: pessoas frágeis sempre serão intimidadas pelo sucesso de quem ousa romper padrões. Vou repetir. Pessoas frágeis sempre serão intimidadas pelo sucesso de quem ousa romper padrões. Para fechar esse vídeo, eu queria que você refletisse, levasse esse assunto então para o seu coração, para pensar com carinho. O fato de nós termos aprendido essas narrativas limitantes não significa que nós somos obrigadas a carregá-las conosco para o resto da vida. Você não é a Gabriela, não é, não é, não é. Eu nasci assim, eu cresci assim. Não, síndrome de Gabriela, não. Nenhuma crença que te limite precisa seguir com você para sempre. Se você aprendeu que tinha que se colocar em um lugar que não fizesse com que os outros se sentissem mal com o seu sucesso, você pode mudar esse discurso a qualquer momento. E eu desejo que você seja a papoula mais alta e que quando você chegar lá no alto, olha isso, hein? Quando você chegar lá no alto, eu quero que você celebre. Celebre por ter chegado nesse lugar, por ter percorrido esse caminho e mudado esse paradigma. E que você escolha não olhar mais para outras mulheres como concorrência, como competição. Pelo contrário, eu quero que você chegue lá e mostre para elas que elas também podem subir, que esse lugar é seguro e que elas não estarão sozinhas. E é claro, né, que você vai servir de inspiração para essas pessoas. Não é bonito isso? É isso que eu desejo para você. Seja uma papoula alta. Aliás, acho que vou até colocar o nome desse vídeo assim, ó. Seja uma papoula alta. E se você gostou do conteúdo, se te inspirou, se te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, se inscreve no canal para ser notificada sempre que trouxer um vídeo novo e compartilha com aquela amiga que você deseja que rompa esse limite, que você deseja que também cresça e que esteja lá no alto junto com você. Te vejo no próximo vídeo.